E eu quero trazer essa semana, como a gente está falando da necessidade de se tornar forte, eu quero trazer uma reflexão sobre como é que a gente pode transformar a nossa fraqueza na nossa força, né? Muitas vezes a gente tem o hábito de ficar olhando para as nossas fraquezas, da gente se criticar, da gente se depreciar, ficar achando que a gente não é bom o bastante, que a gente não faz nada direito. Mas como a gente se esquece daquilo que a gente é bom, né? Como a gente esquece de reconhecer os nossos pontos fortes, nosso diferencial, nossa história, nossa energia. Eu quero fazer uma reflexão sobre isto esta noite. Trouxe um texto de Osho, né, o nosso sábio aí contemporâneo, que fala o seguinte: há pessoas que se sentem fortes somente quando não estão vulneráveis, mas essa força é apenas uma fachada, uma camuflagem. E há pessoas que são vulneráveis, mas se sentem fortes. Aqueles que se sentem fracos quando estão vulneráveis não podem se sentir vulneráveis por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, essa fraqueza os deixará com tanto medo que eles se fecharão. Assim, a abordagem correta é sentir-se vulnerável e forte. Então, você poderá permanecer vulnerável e a cada dia a sua força crescerá. E você ficará corajoso bastante para se tornar cada vez mais vulnerável. A pessoa realmente valente está absolutamente aberta. Esse é o critério da coragem. Somente o covarde está fechado. E a pessoa forte é tão forte como uma rocha e tão vulnerável como uma rosa. É um paradoxo, e tudo o que é real é paradoxal. Lembre-se sempre, quando você sente algo paradoxal, não tente torná-lo consistente, porque esta consistência será falsa. A realidade é sempre paradoxal. Por um lado, você se sente vulnerável, por outro, você se sente forte. E isso significa um momento de verdade, significa que a verdade chegou em você. Por outro lado, você sente que nada sabe e ainda sente que sabe tudo. Um momento de verdade chegou. Por um lado, você sempre sente um aspecto e, por outro, o aspecto exatamente oposto. E quando você tem ambos os aspectos juntos, lembre-se sempre de que algo verdadeiro está muito próximo. Então, hoje trazendo para nós a questão da dualidade, né? Que Hermes Trismegisto já dizia também que o universo é dual, das polaridades do positivo e do negativo, da luz e da sombra, que o externo é o interno, o que está no alto está embaixo, né? A energia tem polaridades positiva e negativa. E a força, ela não necessariamente, a gente precisa ser forte o tempo inteiro, resistente o tempo inteiro, durão o tempo inteiro. Nós podemos ser fortes dentro da nossa vulnerabilidade. Como é que a gente se vê vulnerável? É quando a gente entende o nosso tamanho no mundo. Nós estamos pequenos, gente. Nós somos células, partículas minúsculas diante de toda a sabedoria do universo, né? Em relação à dimensão infinita do universo, a gente não é nada, né? A gente não é nenhum grãozinho de areia. A gente acabou de chegar aqui no mundo. Nós temos aí pouco tempo de vida, 40, 50, 60 anos. Isso para uma consciência que tem 16 bilhões de anos, 13 bilhões de anos, como é o universo, isso não é nada, né? Nós somos crianças, nós somos células ainda. Então, eu quero trazer essa reflexão para você perceber que está tudo bem. Às vezes você não está no seu melhor momento, às vezes você não está feliz o tempo inteiro, às vezes você está preocupado com o futuro, tem algo que está consumindo você, te trazendo uma angústia. Está tudo bem se sentir assim. Você não precisa ficar se cobrando em ser forte o tempo inteiro, em ser uma rocha, uma fortaleza. Nós temos as nossas vulnerabilidades. Mas o que a gente precisa é olhar para isso com sabedoria, com consciência, com equilíbrio e, sobretudo, com fé, né? A espiritualidade traz a cada um de nós desafios e experiências que são específicas para aquilo que você precisa viver, para aquilo que você vem aprender, evoluir, né? E tudo está nos ensinando a todo momento. Tem uma ideia que eu acho interessante trazer para você. Eu ouvia muito na minha infância, com amigos, é muito comum a gente ouvir assim: olha, cuidado com fulano porque ele tem a personalidade muito forte. Se você pisar no calo dele, ele vai esbravejar com você, né? Ou então fala isso sobre a mãe: nossa, minha mãe é brava, meu pai tem uma personalidade forte, né? Se algo desagrada ele solta os cachorros para cima de todo mundo, né? E aí é interessante a gente perceber essa relação de força e fraqueza. Às vezes nós percebemos no outro uma personalidade forte, mas que revela, na verdade, um ego frágil. Olha que interessante essa ideia, vê se você concorda comigo.
Quando algo desagrada alguém, essa pessoa não consegue lidar com o contraditório, com aquilo que você projetou no outro, com as suas expectativas, e isso te gerou uma frustração, as pessoas que são frágeis, elas se perdem em si mesmas, elas se descontrolam, né? Quando você está diante de alguém que não consegue lidar com aquilo que essa pessoa não tem controle, essa pessoa se perde dentro do seu próprio eixo. Uma pessoa verdadeiramente forte, uma personalidade forte, vem de alguém que é resiliente, alguém que consegue lidar com as adversidades, que consegue entender que não vai ser o tempo inteiro do meu jeito, da forma que eu planejei, que existem outros caminhos, que o universo é infinito, que tem outras possibilidades. Então a nossa força está em lidar com as nossas fragilidades. Olha como é interessante essa ideia de Osho, né, desse antagonismo, que uma coisa oposta à outra é que forma uma verdade, né? Trazendo a ideia também de Hermes Trismegisto das dualidades da energia, das polaridades do positivo e do negativo. Então começa a ressignificar a sua ideia de força. Às vezes vai vir uma ventania, né, vai vir uma turbulência, às vezes as coisas não vão sair do jeito que você esperou, às vezes você se dedica tanto para algo, para um projeto, para um relacionamento, para uma coisa nova que você quer fazer, e essa coisa não sai da forma que você planejou. A sua oportunidade de ser forte está em olhar para a sua fragilidade e perceber o seguinte: o que é que isso está tentando me ensinar? Se essa coisa não aconteceu do jeito que eu planejei, mesmo tendo colocado a minha energia e tendo feito o meu melhor, se foi assim, é porque isso se conecta com algo que precisa ser ressignificado em mim. E a partir disso eu vou olhar com essa fragilidade e tentar ser forte. Olha, tudo bem, não foi do meu jeito, não foi da minha hora. Isso me frustrou, é verdade. Eu me dediquei muito nessa história, nessa relação, né? Mas o que eu posso fazer é cuidar de mim. O que depende de mim nessa história? O que está ao meu alcance? Como é que eu posso me ser forte dentro dessa fraqueza, né? E aí é interessante, eu trago essa ideia de força e fraqueza para você perceber o seguinte: todos os momentos que você se sentiu frágil na sua vida, porque você passou por uma dificuldade, por um luto, por uma frustração, por uma decepção com alguém que te frustrou, que não correspondeu às suas expectativas, isso na verdade estava ensinando você a tentar ser mais forte, né? As nossas dores, as nossas fraquezas vêm para nos fortalecer. E para a espiritualidade, para o universo, todas as experiências que se apresentam para nós, elas têm um único objetivo: é nos tornar mais conscientes de nós mesmos. Porque aquilo que eu não mudo no outro, eu vou buscar mudar em mim, né? Se está fazendo sentido para você essa reflexão, você está vendo que tem algumas pessoas colocando diamantes, né? Se essa reflexão toca o seu coração, coloca para mim um diamante aqui, pode ser 1, 2 ou 3, pode fazer no ao vivo. Quando tiver gravado lá no feed, pode colocar também nos comentários, porque isso ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo tem valor, né? Um diamante é algo valioso, precioso, e aí ele ajuda também a divulgar o nosso conteúdo, tá bom? Tá fazendo sentido para muita gente, né? Eu queria também, muito rapidamente, retomar uma ideia que eu coloquei para vocês no sábado, no Eclipse Lunar, porque a live de sábado ela não ficou gravada, né? Então eu acabei não gerando conteúdo para as minhas redes. Então eu vou revisitar algumas coisas que eu disse no sábado, para a gente deixar gravado aqui no feed também. Eu estava sobre a ideia de força e fraqueza, eu disse lá no sábado sobre as sincronicidades de Carl Jung, né? Foi o pai da psicologia analítica e ele passou boa parte da vida dele pesquisando os sinais que a vida vem nos trazer, né? Que às vezes a gente acha que são meras coincidências, mas é a vida tentando nos fazer enxergar as lições que talvez a gente não está aprendendo, né? O Carl Jung dizia que nada é por acaso, que existe uma inteligência maior que cuida de todos nós. E o universo vai trazendo para a gente, às vezes, eventos, coincidências, às vezes vem num pensamento, vem num insight, vem numa mensagem de alguém que você encontrou na rua, de uma música que você ouviu. Às vezes você queria tomar uma decisão, alguém vem e te entrega um panfleto na mão, te dá um conselho, né? E a vida está o tempo todo nos usando para sermos instrumentos dessas sincronicidades, né? É uma palavra de um melhor amigo que vem, por exemplo, você está na live aqui me assistindo agora, eu certamente estou sendo usado pela espiritualidade para ser instrumento de luz para alguns de vocês.
Alguns de vocês me vão dizer assim, Rafa, você está falando comigo, eu precisava ter ouvido essa palavra hoje. Isso era tudo que eu busquei para o universo, essa foi a resposta que eu busquei, né? E da mesma maneira que eu estou sendo esse instrumento na vida de algumas pessoas, para outras pode ser que nada disso faça sentido e está tudo certo, né? Da mesma maneira, você também é instrumento na vida das pessoas que te cercam, né? Quanto mais a gente adquire consciência, eleva a nossa energia, eleva a nossa conexão com o todo, com o divino, com o universo, com a espiritualidade, mais a gente se torna também instrumento das pessoas ao nosso redor. Eu falei no sábado que todos nós estamos sendo preparados para nos tornarmos mentores, né? Aí as pessoas vão dizer assim, Rafa, mas isso é muita responsabilidade, eu não sei se eu dou conta disso. Calma, está cada um no momento da sua jornada, né? Não se compara com um anjo, não, porque a gente está muito longe disso, gente. Eu, você, todos nós somos humanos, falhamos, erramos, temos as nossas fragilidades. Viemos aqui aprender a nos tornarmos fortes diante das nossas fraquezas. E a espiritualidade entende isso. Mas a gente tem toda uma eternidade para evoluir e ganhar consciência. Então, o nosso caminho é chegar lá em algum momento. Não sei quanto tempo vai gastar, quantas encarnações vão ser necessárias. Eu acredito que muitas ainda, né? Dentro das nossas limitações humanas. Mas todos nós estamos sendo preparados para isso. Esse é o caminho da evolução, né? Então, por mais que você acredite que você não tem nada a oferecer para o outro, que você é involuído, que você não é sábio, você pode ter certeza que no ponto onde a sua consciência está nesse instante, você consegue ajudar alguém que está do seu lado, né? E aí as pessoas me dizem muito assim, Rafa, todo mundo que vem para mim me pedir um conselho, uma opinião, uma palavra amiga, né? E eu não entendo por que isso acontece, parece que eu sou uma esponja que fica absorvendo as dores dos outros, né? Se você está aqui nessa live, é porque o assunto que eu estou tratando conecta com você, com o seu coração, com a sua consciência. Você já deve ter passado por isso, né? Então, entenda que você também está sendo usado pela espiritualidade para ser luz na vida das pessoas ao seu redor. E que esse tantinho de luz que você tem, eu não sei quanto, se é muito, se é pouco, mas você tem um tanto ideal para esse momento da sua consciência, ele é suficiente para fazer algo para alguém. Então nós também estamos sendo objetos, estamos sendo usados pela espiritualidade dentro dessa ideia de sincronicidade. Teve até alguém aqui que disse que foi tese de doutorado, né, os estudos de Carl Jung. Ele falava, né, que ele tinha pena de morrer porque ele queria viver mais para poder ir mais a fundo nessa ideia das sincronicidades, dos sinais, né? Eu, por exemplo, já tive muitas experiências de sincronicidades. Quero compartilhar uma com vocês. Há pouco tempo, eu estava buscando uma gráfica para imprimir meu livro. Já vou falar do meu livro também para quem não conhece ainda. Um lançamento maravilhoso, está fazendo o maior sucesso, Seres Energéticos. Eu estava buscando uma gráfica para imprimir meu livro, aí eu fui fazer cotações, orçamentos e tal. E teve um fornecedor que uma pessoa me indicou, uma amiga minha me indicou um fornecedor, e eu em dúvida assim, né, qual gráfica eu vou contratar. E aí, nesse momento, pessoal, quero que vocês entendam isso, porque eu também, como ser humano, eu também tenho meus desafios. Minha vida não é perfeita, não. Muito longe disso, né? Na verdade, as pessoas falam, Rafa, você transmite uma paz. Mas eu tenho, como todas as outras pessoas, todos os 7 bilhões de pessoas no mundo, também tenho as minhas questões. Também vim aqui para evoluir, vim trabalhar meus karmas, vim aqui adquirir consciência, como todo mundo, né? Eu não estou acima da lei do bem e do mal, não. E tem uma questão que eu estava assim, encabulado com ela já há algum tempo, e coloquei para o universo, nossa, eu queria uma resposta sobre isso, e algo, né, que eu não tinha ainda uma resposta a respeito, que para mim era importante entender. E aí eu fui visitar a questão das sincronicidades, eu fui visitar alguns fornecedores, e aí um deles aqui no Recife me recebeu e falou, você trabalha com meditação, que legal, nossa, legal o seu livro, tá, eu vou fazer um orçamento para você. Ele falou, você quer conhecer os nossos livros, para você ver o material, né? Aí tinha uma mesa, assim, repleta de livros, né? E aí, é interessante, no meio daquele monte de livros que ele tinha ali, impresso, tinha um que era exatamente o assunto que eu estava procurando. De uma questão que eu estava tentando entender melhor, que eu ainda não tinha respostas, que eu joguei para o universo, assim, como é que eu vou aprender mais sobre isso? Onde será que eu vou buscar? Eu não estou achando. E tinha um livro que era exatamente o assunto. E eu falei, caramba, olha que sincronicidade interessante. Aí você sabe o que o rapaz fez da gráfica? Ele olhou para mim e falou assim, eu não sei porquê,
mas eu acho que você gostaria de ler esse livro aqui. E ele me deu esse livro de presente, esse livro que eu estava buscando. Ele falou assim, fica para você de presente, é um presente meu, pode levar. Gente, eu fiquei assim, o quê? Eu achei muito interessante, sabe? Então, é entender essas sincronicidades, o universo traz as respostas para a gente. As respostas vêm, né? A gente tem que aprender a silenciar a mente, e ao invés de ficar só pedindo, abrir o nosso canal para ouvir, para receber, né? Então, entrega a sua fé, entrega para o divino, coloca a sua intenção, como nós vamos trabalhar hoje a intenção da nossa força, e essa resposta virá, de uma forma ou de outra ela virá. Às vezes vem numa música, às vezes vem num seriado que você está vendo na Netflix, vem um diálogo, uma cena interessante, às vezes é alguém que te dá um livro de presente. Eu achei assim fantástico, tanto é que a experiência foi tão interessante que eu falei assim, eu acho que além da resposta que eu buscava, eu acho que o universo está me dizendo que eu devo escolher essa gráfica desse rapaz que me deu esse livro de presente. Né? Então foi muito interessante essa sincronicidade. Né? E aí trazer para você essa reflexão de que esses sinais são trazidos para você a todo momento. Quando você não ouve esses sinais, eles se apresentam como sintomas na sua vida. E se você está vivendo um determinado problema, que é cíclico, né? Que pode ser com projetos pessoais, pode ser no trabalho, pode ser em relacionamento, pode ser na sua vida familiar, pode ser na vida financeira, olha para esse problema, se ele está se repetindo muito, significa que a vida está querendo te trazer algum sinal que você ainda não está sabendo interpretar e entender, para te trazer consciência, luz, aprendizado, evolução, crescimento, tudo isso, né? Então, começa a observar melhor esses sinais que o universo te traz. Quanto mais a gente sutiliza a nossa energia, eleva a nossa frequência, mais a gente está conectado com esse todo, né? Eu já contei mesmo a história da minha gatinha, que eu conto no livro, né? Eu estava sonhando com uma gata branquinha de olho azul, que todo dia pulava no meu colo. Eu sonhei com ela uma semana. E aí, com uma semana, ela apareceu dentro do meu carro. Exatamente a gata que eu havia sonhado. Muito maluco isso, né? E era um momento que para mim era importante eu cuidar daquela gatinha naquele momento. Eu a resgatei e ela também cuidou de mim. Foi muito legal essa experiência que eu conto no livro. Então, gente, para você que quer entender melhor esses sinais, pergunta ao divino, pergunta a Deus. Tem gente que vê horas iguais, né, o tempo inteiro. Tem gente que vê números. Tem gente que se depara com situações que parecem déjà vu, que já tinha vivido aquela cena antes, né? Então, se conecta com o divino, com o universo, eleva a sua frequência energética, se conecta com a sua espiritualidade. Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de anjo da guarda, tem gente que chama de orixá, e tá tudo certo. Não interessa o nome que você dê. Essa espiritualidade está lá à nossa disposição, mas eles são seres de luz que esperam que nós busquemos a luz, né? Eles não querem invadir um espaço ao qual eles não foram convidados. A espiritualidade de luz, ela não obsedia, né? Ela não entra numa porta que não esteja aberta. Então, eleva a sua frequência, trabalha a sua energia, seu campo mental, né? Eu falo das nossas 5 dimensões, a mente, a emoção, o espírito, o corpo físico e a nossa energia. E quero deixar o convite aqui, se você quiser entender melhor de como é que você pode trabalhar a sua mediunidade, ganhar consciência, né, se conectar com o todo, como é que você pode trabalhar seus karmas, lidar melhor com a família, com a relação do papai, da mamãe, entender mais de universo de energia, de consciência, quero te convidar a conhecer o meu livro Seres Energéticos, o Manual do Seu Despertar Espiritual. Ele está com uma oferta incrível, é um livro físico, não é um e-book, tá? É um livro físico que você vai receber na sua casa, com frete grátis para todo o Brasil, não paga o frete. E além do livro físico, você recebe o livro digital, que pode ler no tablet, no Kindle, o audiobook que é narrado por mim, eu mesmo fiz a narração do audiobook, e também um treinamento sobre a energia das chamas gêmeas, como é que a gente se conecta com a alma gêmea, quais são os sinais de que você já conheceu a sua chama gêmea. É um treinamento muito legal. O livro está em oferta, eu te convido a conhecer, é só clicar aqui nos comentários e escrever 2 palavras, quero livro, 2 palavras, escreve aqui nos comentários que eu te mando o link para essa oferta, tá? Não deixa de conhecer, o livro está maravilhoso e também é uma fonte de conhecimento muito legal para quem quer entender melhor de energia, de reiki, de meditação, de radiestesia. A técnica da radiestesia radiônica é o meu carro-chefe.
Além do livro, se você quiser, eu tenho também um curso gravado sobre como mexer com os instrumentos da radiestesia, o pêndulo, tem uma ferramenta energética de alta vitalidade que você pode adquirir com o curso, se você quiser, tá bem? Não está incluído na oferta, mas você pode incluir por um precinho bem simbólico, bem baratinho.